Como ensinar intensidade do som? Você está precisando de mais atividades musicais interessantes para as crianças entenderem sobre intensidade do som? Hoje eu trago para vocês 5 brincadeiras novas, incríveis, que vão facilitar ainda mais o entendimento das crianças em relação a esse assunto. Bora? Olá, Celi Redondo aqui com mais atividades e brincadeiras musicais que vão te auxiliar na hora de montar o seu planejamento. Toda terça e toda quinta, ao meio-dia, um vídeo novo para aumentar ainda mais o seu repertório de atividades musicais para as crianças. Fazendo uma pesquisa aqui na caixinha musical, eu percebi que disparadamente o assunto intensidade do som é o mais acessado aqui no canal. Embora a quantidade de vídeos postados na caixinha seja enorme, este tema é sempre muito mais acessado. Então, por que não criar outras atividades? Bora brincar e aprender? Primeira coisa mais importante quando nós trabalhamos com este contexto é deixar bem claro que no mundo barulhento de hoje, ou no mundo cheio de sons, a questão intensidade se sobrepõe. E o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos mostrar para as crianças sobre a questão da intensidade do som. E quando nós podemos perceber se o tal som é forte ou o som é fraco? Isso pode parecer bem óbvio, mas acredite, não é bem assim. Um estudo de 2022 mostrou que o barulho do trânsito prejudicou a memória de trabalho e a capacidade de atenção de crianças do ensino fundamental em Barcelona. O barulho excessivo pode ter um impacto negativo na saúde e também no desenvolvimento das crianças, porque está intimamente ligado à capacidade de atenção. E pode parecer um tanto quanto exagerado da minha parte, mas acredite, não é. Pare agora um momentinho e escute o som externo do seu entorno. Eu tenho o privilégio de escutar passarinhos cantando sempre, embora eu more na cidade. Meu bairro é calmo e isso permite que eu ouça os passarinhos brincando. Aliás, exatamente nesse momento em que eu comecei a gravar este vídeo para você, um passarinho estava cantando ali do lado da janela. E acredite, isso para mim é o melhor som do mundo. Mas de uma maneira geral, o barulho pode prejudicar o cérebro das crianças de diferentes formas. Por exemplo, quando o barulho é rotineiro e é duradouro, pode causar perdas cognitivas, como memória, como concentração. Por exemplo, buzinas, os carros acelerando, tudo isso pode distrair as crianças. E essa exposição excessiva ao ruído pode interferir no amadurecimento do cérebro auditivo dessas crianças. Problemas de sono e tantos outros tornam uma lista bem grande, acredite. Por isso que eu prezo tanto pela saúde auditiva das nossas crianças. E eu esqueci de mencionar a questão dos fones de ouvido. Mas enfim, nós estamos falando sobre brincadeiras musicais e intensidade do som, certo? E como eu estou falando de brincadeiras musicais, eu quero aproveitar e deixar um e-book grátis para você baixar com várias atividades bem incríveis e assim aumentar ainda mais o seu conhecimento. E também aumentar o seu repertório de brincadeiras. Então, olha lá, olha aqui embaixo e baixe agora. Voltando ao nosso vídeo,
Que tal conhecer as 5 brincadeiras deliciosas sobre este tema para você incluir no seu planejamento ainda este ano? A nossa primeira brincadeira chama-se Som da Natureza. E nós vamos trabalhar os sons de elementos da natureza, por exemplo, o vento, o trovão, a chuva, o canto dos passarinhos. E você pode usar um aplicativo ou um gravador de sons. Vou deixar você à vontade para buscar esse equipamento. As crianças devem reagir ao volume. Aqui no caso eu vou falar volume, mas eu estou querendo dizer que é a intensidade de cada som. Quando o som for suave, por exemplo, o vento ou o canto dos pássaros, elas podem se mover suavemente pelo espaço. Agora, quando o som for forte, tipo um trovão, uma chuva bem forte, elas podem fazer movimentos maiores, como pular, levantar os braços, desde que as crianças associem essas diferentes intensidades a essas ações físicas, vamos dizer assim. Que tal? Muito interessante. Estamos trabalhando aqui essa percepção auditiva. A nossa segunda brincadeira chama-se Caçadores de Sons. E nós vamos precisar de instrumentos ou objetos que produzem sons. Pode ser caixas, tampas, instrumentos de percussão que você tiver na sua sala, garrafas. E como é que funciona essa atividade? As crianças devem procurar diferentes sons pela sala, usando os objetos que estão à disposição. E o desafio é produzir sons suaves e fortes com os mesmos objetos. Isso vai fazer com que eles observem como essas pequenas mudanças podem influenciar na questão da intensidade. E essa tarefa pode ser acompanhada de instruções como, por exemplo, encontre o som mais suave que você conseguir com este objeto. Ou, agora faça o som mais forte que puder. Que tal? Super interessante! A nossa terceira brincadeira chama-se som crescente e decrescente. E você vai usar instrumentos que sejam fáceis, de fácil manuseio, por exemplo, tambores, pandeiros, você deve ter aí na sua salinha. Ou até mesmo o próprio corpo. E como funciona essa atividade? Você deve indicar, através de gestos, assim, com as mãos, por exemplo, as mãos subindo e descendo, e isso vai fazer esse aumento ou diminuição da intensidade do som. E as crianças devem acompanhar com o volume dos sons que elas estão produzindo. O que é que isso vai ensinar para elas? A controlar essa intensidade e também a questão da percepção de como esse som pode gradualmente aumentar ou diminuir. Que tal? A nossa quarta brincadeira chama-se som escondido. E você vai precisar de instrumentos ou objetos musicais, o que você tiver por aí. As crianças devem tocar um instrumento ou um objeto de forma muito suave, de modo que a maioria do grupo não consiga ouvir. Esse é o som escondido. As outras crianças devem tentar identificar o som que foi tocado. Por isso, elas não podem ver o instrumento. E isso ensina a questão da percepção dessa intensidade, ou muito baixa, ou muito alta, essa intensidade, e como pode até ser tão sutil que passa despercebida. Super interessante, porque se tiver outros
sons no entorno pode atrapalhar essa percepção, certo? A nossa quinta brincadeira de hoje chama-se carona musical. É a que eu mais gosto de fazer com a turminha. Você vai precisar de um carrinho de brinquedo ou algum objeto que possa ser puxado. Este carrinho funciona representando essa intensidade do som. Então, quanto mais rápido ele for puxado, mais forte deve ser o som. E quanto mais devagar, mais suave. As crianças podem imitar sons de motores como carros, como aviões, podem acelerar ou desacelerar de acordo com o movimento do carrinho. E essa é uma maneira muito lúdica de relacionar a questão da velocidade aqui, estamos falando de velocidade também, e da intensidade sonora. Essas brincadeiras podem ser apresentadas de forma divertida, com exemplos práticos e explicações fáceis. Isso ajuda você, professor, a entender e aplicar o conceito de intensidade sonora com a sua turminha. Tenho certeza absoluta. E aí, que tal essas brincadeiras para você colocar em prática na próxima semana? Bora trabalhar a intensidade do som de maneira correta com as crianças? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!